queridas irmãs, queridos irmãos, relembramos que a oportunidade de unirmos-nos em prece, sobretudo em uma tarde como a de hoje, onde, sabem vocês, o mundo espiritual se devota ao auxílio também de problemas de saúde física, mental e espiritual, não deve ser confundido com a essência do Evangelho. Quando Jesus reerguia os caídos, dava de comer aos famintos, multiplicando o pão e o peixe. Quando reajustava organismos, o fazia por compaixão, por devotamento, amando aqueles que estavam aflitos, porque quem ama, mesmo que não possa solucionar o problema do ser amado, pode aliviá-lo. Seja com uma palavra, com um serviço, com um gesto de carinho, que era o que Jesus fazia. Mas não há dúvida alguma de que o Cristo não veio ao mundo para curar os corpos, tanto que continuaram a existir enfermos. Nem todos aqueles que estavam na mesma Palestina do seu tempo encontraram a cura que buscavam. Porque não era esta a finalidade. Apesar de todos nós muitas vezes imaginarmos que o melhor para nós seria que a dificuldade orgânica desaparecesse, que o sentimento de tristeza fosse convertido em alegria, como se um passe de mágica destes ilusionistas que fazem desaparecer um elefante, como nós vimos em uma das escolas de samba noticiadas pela imprensa, a mágica fazendo encantar a arquibancada, fosse este o objetivo do Senhor na terra. Iludir as pessoas, fazendo com que a carne doente se convertesse em sadia, e fosse isso tudo o que ele tivesse a oferecer. Não é isto. E é preciso que nós, encarnados no mundo hoje, participantes ou não de uma crença qualquer, adeptos de uma religião, que tenha o nome que tiver, nos lembremos que nenhuma delas é um balcão de troca, como a maioria das pessoas está fazendo. Não são as igrejas, bancos ou investidoras. Não são agências em que se investe algo para obter com lucro depois. E é isto que muitas pessoas vão buscar nas igrejas. E muitas delas não têm coragem de seguirem por aqueles caminhos que elas no começo achavam bonito, porque aquilo que elas estavam esperando não encontraram como resposta. É tão torpe este raciocínio, mas tão comum, que às vezes os próprios parentes das pessoas que estão buscando algo, dizem para ela: ah, mas se eu fosse você eu parava de ir nesse lugar, porque não adianta rezar, quanto mais você reza pior vai ficar. Quanto mais você está indo lá, pior a sua vida está andando para trás. Será que você não está percebendo que lá é um lugar ruim? Porque se fosse bom de rezar, você teria ficado rico. Agora, essa pessoa tola se esquece que se aplicar este raciocínio a todos os que rezam no mundo, isto seria uma utopia. Porque no mundo todos rezam, bilhões de seres rezam, bilhões pedem, bilhões solicitam. E as riquezas continuam acumuladas.
85% da riqueza do mundo sob o domínio de 15% da população humana. Como é possível que a reza atraia recursos, atraia dinheiro? Mesmo que fosse para isto que se rezasse. Quando 15% dos mais ricos detendo 85% de toda a riqueza global. Estes lá não estão muito preocupados em rezar. Estes rezam é para não perder o que têm. E fazem tudo o que podem para evitar qualquer prejuízo. Nunca se ouviu dizer, a não ser em tempos bicudos e em países mal administrados, que os bancos tenham tido prejuízo. Ai, faliu o banco. Mas por que mal administrado? Não, é porque ele era tão generoso, ele ajudava tantos pobres, que o recurso que ele dispunha acabou indo embora. Ah, esses caras são uns incompetentes. Vai dizer o sistema financeiro destes mal administradores. Só que isto tudo, para quem pensa desse jeito, que transforma a religião ou a religiosidade num investimento, esta pessoa está tão fora do esquema, tão fora da lógica das coisas, que ela não entende que todos os que seguiram Jesus, todos os que quiseram estar do lado do Senhor, todos os que se dedicaram ao caminho do bem, morreram na miséria. Se é que não nasceram já na miséria. Que o cristianismo não é atalho ao sucesso. Pelo menos ao sucesso segundo os conceitos da terra. Que este conceito terreno de que a fé leva à prosperidade é uma construção esdrúxula. E se existisse Satanás, própria dele, própria de uma mente cerebrina, que faz o branco ficar preto, o preto ficar branco, e os idiotas acreditarem nisto. Idiotas nós, que vamos nas igrejas atrás de progresso material, de grandezas. Por isso é que é importante que meditemos a respeito do que nós estamos buscando. Não foi isso que Jesus veio trazer ao mundo. Curou alguns, é verdade. Mas não consta que curou toda a Palestina. Ai, na época que Jesus viveu na Palestina, fecharam todos os hospitais. O SUS não tinha o que fazer. O SAMU não precisava ir buscar ninguém, porque estava todo mundo curado. Não. Agora, alguns que encontraram um mestre, que estavam em condições de receber a sua ajuda, receberam a transformação. Alguns porque já a mereciam, já não precisavam mais passar pela dificuldade. Outros, por quê? Porque Jesus explica, olha, você não está bonzinho ainda não. Por conta das suas responsabilidades, por conta do que você já fez de burrada, você precisa continuar doente. No entanto, a bondade de Deus vai te tratar. Você pode levantar e ir embora, mas não volte a pecar. Porque se você voltar a ser o que você era, seu espírito continua doente. Seu corpo não vai aguentar. E ele vai adoecer em grau pior do que era antes. Por que pior? Porque antes você estava recebendo na justa medida do que estava devendo. Mas agora, a sua dívida é maior. Porque você está sendo beneficiado com a diminuição da sua dor física. A bondade divina está investindo
recursos em você que não os merece. Para que ao invés de você ser um verme que rasteja, você seja alguém que ande e ajude o seu semelhante, produzindo frutos bons da dádiva que você recebeu. Então você se enriqueceu mesmo sendo pobre e devedor. Portanto, se não souber honrar essa nova inversão que se faz, o que vai acontecer com você será pior. Porque o seu débito agora se avoluma. O seu débito agora é mais amplo. Quando Jesus ensina estas coisas, está dizendo para nós que a vida não é uma concessão leviana de um Deus que não sabe o que está fazendo e que protege uns, e se você agradá-lo bastante, quem sabe ele te proteja. Todas as pessoas que comercializam, que mercadejam com Deus, seja com recursos, seja com presentes, seja com dádivas, seja com preces, não sabem quem é o Pai. Imaginando que conseguirão comprá-lo. Como se ele fosse um destes produtos que está exposto nesses camelódromos. E você passa e está precisando e fala, quanto é aquele Deus que está aí na vitrine? Ah, umas 30 reza. Ah, umas 20 cesta básica. Ah, você paga o dízimo que aí você fica dono dele. Ah, então me dá ele aqui que eu vou fazer isso. Essa maneira é tão grotesca que quando a gente coloca isso nestes termos, que é exatamente o que acontece, nos repugna imaginar que possa existir alguém que deseje comprar Deus. Mas repugna-nos mais ainda perceber que este alguém somos nós. Porque nós fazemos isto. Quando Jesus fala à pessoa, vai e não tornes a pecar, para que coisa pior não volte a te acontecer, ele está dizendo, você estava doente, agora foi ajudado, então agora ajude os outros. Não cometa os mesmos erros. E a gente vai às casas de oração, a gente vem a esta casa, vai às igrejas de todos os tipos, pedir que Deus nos ajude. Pedir que nos trate, que nos melhore, que nos ampare numa hora difícil. É muito bom que a gente faça isso. Agora, e a nossa parte? Estaremos dispostos a fazer? Conheço pessoas, ao longo de 16 anos de cirurgias espirituais que aqui são feitas, que segundo a medicina inteligente, competente que nós temos, já deviam estar mortas há uns 13 anos. Mas elas são teimosas. Graças ao amparo do mundo invisível, estão vivas. Até hoje. E o que fizeram? Depois de terem sido curadas de cânceres, de doenças graves, que a medicina, mais o que podia fazer era garantir o atestado de óbito. O que fizeram? Onde estão? Onde está o albergue, o asilo? A creche? Onde estão as mãos estendidas para servir? Onde? Estão em casa. Ai, graças a Deus eu sarei. Graças a Deus você sarou. E aí? O que está fazendo para não adoecer de forma pior daqui a algum tempo? Acha que foi pelos seus lindos olhos ou pelo seu grande mérito que alguma coisa tão grave como uma doença assim, de repente, se tornasse indetectável pelos aparelhos e o médico dissesse, não sei o que aconteceu, um milagre, a senhora está curada. Não, olha como eu sou bom, olha como eu mereço, não tenho mais nada. E aí fica em casa. E aí não faz nada. Ah, de vez em quando dá uma ajudazinha. Compra uma pizza. Vende um talãozinho. De vez em quando ajuda os pobres na rua. Coopera com a igreja. Mas é isto? Imaginar que a energia soberana do universo, conspirando a nosso benefício para que nós melhoremos,
Está esperando que nós entreguemos alguns troquinhos? É baratear muito, muito mesmo. O que significa um recurso desta ordem? E é claro que nem todo mundo sofre de tumores ou de cânceres. Mas imaginar que muitos daqueles que ainda não sabem que têm cânceres, porque ainda não apareceu, não foi detectado e não produziu nenhuma dor, podem estar sendo curados hoje, aqui, de um câncer que não imaginam que possuem. E que nunca vão saber. Quanto lhe custaria isto? Ao abrir um envelope, depois de um exame de rotina, e de repente alguém constatar lá, olha, a senhora tem uma massa estranha aqui neste órgão. O senhor está com um problema nesta região que parece alguma coisa que vai precisar de mais exame. Pronto. Só quem passou por isto sabe o que significa abrir um envelope e constatar algo assim. Mas valem todos os recursos da medicina, da farmacopeia, das terapêuticas e inclusive das ações magnéticas, da oração, da força vibratória para recuar, fazer recuar o problema. E depois que isso acontece, esquecemos do momento em que abrimos o envelope? Já não vale mais toda a angústia. E agora estou aliviado, não quero mais pensar nisso. Isso. E então? E os outros que estão abrindo os envelopes agora? São nossos semelhantes? Vão passar pelos mesmos problemas? Eu não quero nem saber. Porque agora, graças a Deus, eu estou livre. E essa indiferença faz com que aquilo que pode ser minimizado para ver o que nós faríamos para os outros, esteja ali, olha, pulsando no nosso espírito, o tumor do egoísmo, que vai produzir novos tumores cancerígenos. Como força degenerativa da matéria orgânica. Quando a doutrina espírita explica estas coisas, quer fazer de cada pessoa que está aqui, como Jesus queria, um apóstolo, um discípulo. Agora então perguntamos, você quer ser isto? Ou quer ser apenas um alisador de banco? Um escutador de evangelho? A coisa mais importante da sua vida não é a sua família, não são os seus filhos, que são importantíssimos. A coisa mais importante da sua vida é o que você vai fazer da sua vida. E o que a gente faz dela? Fala Jesus no Evangelho. De que vale você ganhar a vida se você perder a sua alma. E nós nos empenhamos em ganhar a vida, imaginando que ganhar a vida é ganhar coisas. Dilapidando nossa existência espiritual. Não existe, entretanto, nada mais importante do que ela. E quanto nós dedicamos do nosso esforço a esta transformação real? Quanto? Façam uma conta. Muito simples. Ainda ontem falávamos disso. Antes de ontem, em uma palestra. Se você tem em cada dia 24 horas, se multiplicar isto por 7, são 168 horas. Em uma semana. Então, pegue um papel, se você quer levar isto bem certinho, e anote neste papel
em uma semana, quanto você se esforçou para que o seu espírito fosse melhor? Para que suas atividades na terra correspondessem a um projeto espiritual melhor para você mesmo? Faça isto. Faça, anote. Rezei hoje cedo. Marca no relógio. 1 minuto. Foi o tempo do Pai Nosso com alguns pedidos. Aí fui trabalhar, que só não rezei mais porque estava atrasado. E depois vai se lembrar de orar de novo, se não estiver muito cansado na hora de dormir. Mais 1 minuto. Ah não, 1 minuto é muito, 45 segundos já dá. Que depois eu termino de rezar pessoalmente do lado de lá e falo com ele. O que mais? Em 24 horas, em um dia. O que mais? O que mais você fez? Para aproximar-se de Jesus? É claro que ninguém está pretendendo que todos se tornem carmelitas. Porque se acontecer isso, vai sair um bloco muito grande no carnaval. Que tem um bloco lá no Rio de Janeiro que chama as Carmelitas, não é? Não estamos aqui desejando que todos se tornem fanáticos religiosos. Que sejam ratos de igreja. Mas estamos falando, aproximarmos-nos de Deus, aproximarmos-nos do Cristo, significa usarmos do nosso pensamento, das nossas condutas, para espelhar no que fazemos aquilo que nós acreditamos. Você não precisa limitar-se a uma oração de 1 minuto quando você se levanta e depois se desconectar. Você pode estar conectado com o bem 24 horas. Todo dia. Você pode estar buscando enaltecer o seu espírito com valores elevados. Fugindo das tolices, fugindo das armadilhas, fugindo das tentações, procurando coisas melhores. Li um livro, li um artigo que me instruiu. Aprendi como lidar melhor com o meu funcionário difícil. Li uma pesquisa que fizeram alguns psicólogos, explicando por que as pessoas se comprometem com o modo de ser, o que elas estão demonstrando. Você não leu nada religioso, mas você colocou para dentro um ensinamento que vai te fazer produzir bom fruto em relação àquele funcionário. Alguns vão dizer assim, funcionário difícil eu não tolero, eu demito. Tudo bem. Exercício de autoridade. Essas pessoas são pessoas despóticas e pessoas medíocres. Todo autoritário é um medíocre, é um covarde. Apesar de ele achar que ele é muito corajoso. A coragem dele é a de demitir o imprestável, porque ele tem que cuidar da eficiência. Quando de verdade ele teria coragem se ele enfrentasse o desafio e reerguesse uma pessoa. Se você está em algum lugar como chefe, como responsável por um grupo de pessoas, você não está ali para descartá-las. Você foi posto lá, porque você pode fazer alguma coisa por elas. E só não conseguirá, e se não conseguirá fazer algo de bom por elas, isso é um atestado de incompetência da sua parte. Se você é melhor, naturalmente, que aqueles que estão sob sua direção, sob seu comando, tem problemas. Talvez você esperasse ser chefe dos anjos, mas isso ainda é um pouco mais para frente. Quando nós construirmos nossas asas, exatamente por termos desenvolvido paciência com aqueles que não eram anjos, como nós não somos. Mas se simplesmente você demite, você manda embora, você humilha, você pisa porque é superior, você é um incompetente. Psicologicamente, moralmente falando. E às vezes profissionalmente falando.
Porque a sua vida no mundo tem que ter um significado. E se você está como responsável por um grupo, este grupo tem que melhorar se você é melhor. Sob sua direção. Então, você pode ser alguém que contabilize. Hoje eu me dediquei ao fulano, aprendendo como eu devo cuidar dele. E não me refiro somente à empresa, não me refiro somente ao local de trabalho, me refiro à sua casa, à sua família. Todo mundo se apaixona na adolescência e se arrepende depois na idade adulta. A maioria não gosta daquele que escolheu para ser o companheiro ou sua companheira depois de já ter usufruído da sua convivência. Porque descobre defeitos, descobre coisas ruins. Mas onde estão aqueles que mesmo tendo dado o passo equivocado, como imaginam que deram, sem que isso seja verdade, porque nós estamos geralmente com a pessoa que precisamos estar. Mas onde estão nestas pessoas a vontade, o desejo e o empenho de ir estudar o comportamento do outro para ver como melhor ajudá-lo, como melhor ajudá-la? Nós nos preparamos para pilotar um veículo. Nós fazemos curso para usinarmos uma peça em um torno. Fazemos cursos para aprender a falar uma língua. Fazemos estudos profundos para tirar um diploma. Para manejar uma máquina de costura, temos que aprender o seu mecanismo. E o que fazemos para manejar a família? Onde estudamos isto? Eu faço mais ou menos como meu pai e minha mãe faziam. É interessante. Naqueles tempos em que se amarrava cachorro com linguiça e a linguiça comia o cachorro, funcionavam. Mas você acha que o que seu pai e sua mãe faziam, na forma como educaram você, dá para ser repetido hoje? Se você acha isso, você já está morto e ainda ninguém disse. Você já está morto, você não imagina o que é estar vivo. Porque você parou no tempo do seu pai, no tempo da sua mãe. E os grandes problemas que existem na família são decorrência de nós não sabermos como funciona esta máquina. Como o outro ou a outra está buscando ser entendido. Que sinais ele está dando que precisa de ajuda? Que está nervoso ou que está nervosa? E então, redundamos tudo isto, colocamos de maneira simples numa mesma panela e dizemos, cada um é desse jeito e a gente tem que viver bem cozinhando aqui. Vamos fazer uma sopa de pedra. Aí todo mundo chupa a pedra e está todo mundo feliz. Por que não aprendemos como diluir a pedra? Por que não aprendemos como fazer para que o outro também melhore, para que a outra melhore, para que o filho cresça com mais confiança? Mas isso dá trabalho. É o mesmo trabalho que deu para você ganhar o seu salário, para você aprender a pilotar a sua máquina de costura, o seu fogão, o seu automóvel, para você projetar um prédio, para você construir um veículo. O mesmo trabalho, horas sem dormir, esforço da vontade. Só que quando você trabalha profissionalmente, você enche o seu bolso e compra coisas. E não vai poder levar nenhuma embora quando morrer. Mas quando você educa um outro ser, quando você o compreende, quando você o reergue, aquela alma tem um pedaço de você dentro dela. E como ela é indestrutível, como nada vai ser capaz de acabar com ela, porque filha de Deus é sua irmã. Para onde ela for, o que você a enriqueceu vai falar de você para todo mundo. Por onde ela passar, ela irá mostrar que você a enriqueceu com suas virtudes. E isto é indestrutível.
Isto é inesquecível. Esta é a coisa mais linda que você pode fazer com a sua vida. Melhorar a vida dos outros, que estarão multiplicando as riquezas que você possui. Então, quando você se ocupa em fazer isto, ali naquela continha, já não é mais a oração de alguns segundos, de manhã e de noite, que começa a pesar em seu favor. É também o seu empenho em melhorar as coisas. E quando você faz isso, quando você automatiza isto, quando você já não pensa em fazer mal para os outros, a sua vida é uma prece. A sua vida é um ato de amor, em que você já não pensa mais. Hoje eu vou amar aquela pessoa, hoje eu vou fazer disso a minha caridade de hoje. Não, você não faz mais caridade. Você passa a ser, com naturalidade, aquilo que Deus projetou que você fosse, uma pessoa filha dele. Já imaginaram Deus cansado dessa rotina e fala assim, bom, hoje, 22 de fevereiro, eu vou tirar folga. Deixa a terra lá com esse povinho, entrega a ele mesmo. Pelo menos um dia de folga eu mereço. Já pensaram? O povo já está de cabelo em pé, porque estão achando que em 21 de dezembro de 2012 Deus vai tirar férias. E aí ninguém sabe o que vai ser do mundo. Se vai virar de ponta cabeça, se vai cair um meteoro, se vai pegar fogo, se vai ter uma guerra nuclear. Todo mundo fica desesperado, porque estão dizendo que vai acabar o tempo, segundo os maias previam. Já imaginou se fosse hoje que Deus tirasse férias e deixasse a gente entregue às nossas mazelas? Ai, pelo amor de Deus, não vou rezar para Deus, não deixa Deus fazer uma coisa dessa com a gente. Não, mas esse Deus, para quem você vai pedir que Deus não faça isso conosco, está de férias. É Ele mesmo. Não é possível. Então já imaginaram? Se a inteligência soberana do universo não descansa um segundo na organização de todas as coisas, na estrutura do nosso progredir, por que a gente deixa passar um dia, 24 horas, desperdiçadas, tirando os segundos que gastamos com a reza, desperdiçadas do bem, pensando em encher nosso estômago, em guardar coisas, em trocar objetos, em gastar aquilo que não temos, em competir com os outros que estão do nosso lado e de verdade relegarmos a superfluidade, o que é essencial. Você vai deixar na terra os seus filhos que não são seus. Você deixará seus bens que não são seus. Você deixará seus sonhos que não conseguiu concretizar, e mesmo que os concretizasse, ficariam por aqui. A única coisa que vai com você é o que você é. Por que então preocupar-se tanto em ganhar a vida? Se isso faz você perder a sua alma. Já pensaram as mulheres? Se cada vez que fizeram a unha ou cortar ou mudaram a cor do cabelo, uma pessoa tivesse sido salva, um ser humano sofresse menos, cada vez que você cortou, ou pintou a unha, ou pintou o cabelo, ou fez escova, ou fez chapinha, ou fez alguma coisa dessas malucas, que cada dia inventam uma nova. Se cada vez que você fez isso, ao invés de fazer isso, uma pessoa tivesse sido mais feliz porque você existe, e para os homens, se cada vez que você assistiu um jogo de futebol no campo ou em casa, que você se entregou a algum prazer do seu hobby, que você gastou energia fazendo os seus músculos crescerem, seu carro ficar mais polido. Se nesse tempo também um outro ser humano tivesse sido salvo, tivesse sido amado, tivesse sido visitado, tivesse sido lembrado, o que teria valido mais a pena na sua vida?
um automóvel brilhando e zero para a alma? Ou um carro mais sujo? Ou você não saber se seu time está em primeiro ou já foi rebaixado, porque você não vai, se dedicar tanto a isso? E ao mesmo tempo, um cântico de orações em seu benefício, das almas que foram lembradas. Cada vez que você ajuda um outro ser, por mais miserável que ele seja, no conceito social errôneo dos homens, existe uma multidão de almas que o amam e estão procurando algumas mãos que o salvem. Os pais daquele espírito, que já estão desencarnados e que o amam como pais, do mesmo jeito que você ama seu filho e sua filha. Os tutores daquela alma que não querem perdê-la para a tragédia do suicídio, do crime, da marginalidade. Vendo você ajudar, você que não é nada dele, segundo os conceitos da humanidade, esses conceitos do sangue, os conceitos do nome, da tradição, que a gente acha sempre tão preciosos. Já imaginaram os espíritos que estão tentando dar esperança a um velho num asilo, para que ele não morra no desencanto de ter sido esquecido, como um trapo velho entregue ao armazém dos inúteis? Já pensaram as almas que amam aquele que está ali, no orfanato, onde crianças, como flores, ainda não encontraram um jardim para desabrocharem, porque não encontram quem as adube, não encontram quem lhes forneça um regador, umas gotinhas de água do afeto verdadeiro? Já pensaram o que significa para o mundo espiritual, para os espíritos que estão tentando salvar aquelas almas? Quando você deixou seu jogo de futebol e foi visitar uma criança ou um velho? Quando você não se ocupou tanto em gastar horas no cabeleireiro? Não condenando as que fazem isto, não condenando os que gostam de esporte, mas fazendo uma comparação entre estas duas coisas. O que você vai levar quando for embora? Fulano de tal, na lista que todos temos, na ficha que estão escrevendo a nosso respeito, tantas horas de futebol. Ou terá sido melhor que estivesse escrito nesta ficha, fulano de tal, tantas horas visitando albergados, visitando os desiludidos da esperança, reerguendo crianças, amparando velhos. Se você fosse o juiz que lesse o currículo de uma pessoa para dar-lhe o cargo que está vago e pegasse uma ficha que viesse com isto: tantos mil-reais ao longo de 40, 50, 60 anos gasto em tinta de cabelo, tinta de unha, tantas mil horas na frente do espelho, e pegasse uma outra ficha em que estivesse escrito: fulano de tal, tantas horas velando a cabeceira de um doente, tantas lágrimas secadas, em horas e dias de devotamento a um doente em sua casa, em seu lar. Tantos meses aguentando alguém rebelde sem ofendê-lo. Funcionário que foi injustiçado e ainda assim continuou trabalhando, sem amargar o ambiente. Se você fosse o responsável por escolher alguém para cumprir, para colocar naquela vaga, quem você escolheria? Quem não fez nada a não ser para si próprio? Ou quem esqueceu-se em devoção aos outros? Você tem a resposta daquilo que está buscando.
não é o Cristo que nos vai julgar. Somos nós mesmos. E infelizmente, no nosso modo comum de ser, existe futilidade suficiente para encher muitas fichas. E falo isso de mim mesmo. Enquanto ainda estão quase em branco os espaços que poderiam estar preenchidos com algo que não morra, com algo que não acabe, com algo que nos acompanhe de verdade para o outro lado. Por isso Jesus não veio curar corpos, porque seria a mesma coisa que pintar cabelo, que fazer músculo. Jesus veio tratar da alma. Tratar desta doença que está dentro de nós. Que se não for melhorada, que se não for tratada, não vai ficar no cemitério. Vai embora conosco para onde nós formos. O câncer fica no cemitério. A tuberculose fica no cemitério. Mas tudo aquilo que produziu o câncer e que produziu a tuberculose, continuam vivendo em nós, depois da morte física. Se nós não nos corrigirmos. Daí, queridas irmãs, queridos amigos, não banalizem Deus, imaginando que isto aqui é um grande açougue, em que espíritos com cutilo, com navalha na mão, vêm cortar a pele para tirar as doenças da matéria. Ou que espíritos com passe de mágica venham fazer vocês se dar bem na vida, ficar ricos. As igrejas do mundo estão cheias de oportunistas, de pessoas que à custa da confiança do Pai melhoram e saem na rua para continuar fazendo mal para o seu semelhante. O que será que vai acontecer com essas pessoas depois? Jesus falou. Coisa pior vai te acontecer. Mas mais do que atendê-los na sala de passe, mais do que tratar de você aí onde você está na sua casa, Jesus precisa de você. Jesus precisa de cada um para ajudar os que o homem está esquecendo, para fazer com que outros caídos recuperem a esperança. Já pensaram que daquilo que o seu cachorro, seus bichos de estimação, desfrutam, seres humanos não têm? Já imaginaram a cena triste de vermos no plano espiritual a fila dos que querem renascer como crianças estar cada vez menor e ver aumentar a fila dos que querem renascer como cães, como se isso fosse possível? Não, eu quero nascer como cachorro, como gato, porque olha, tem um monte de gente que dá comidinha de primeira, leva no veterinário, tem cachorro agora que vai no psicólogo. Ah, nada contra quem cuida disso. Nada contra os que gostam dos bichos, porque eu também gosto. Mas quando os seres humanos gostam dos bichos e esquecem outros seres humanos, e esquecem que seres humanos não têm de comida aquilo que os bichos estão comendo até jogar fora, tem alguma coisa errada nisto. E não é com os bichos, não. O movimento de defesa dos animais deve ser homenageado, deve ser enaltecido, deve ser ajudado. Mas pergunte a você mesmo se você trataria com a mesma simpatia, com a mesma piedade que vê um cachorro sarnento jogado na calçada. Se você trataria igualmente se fosse um outro ser. Um ser humano,
se isto seria do mesmo jeito. E que não seja uma resposta da boca para fora. Precisamos aprender muito com os bichos. E as pessoas que defendem muito os bichos devem aprender também com eles. Mas não devem esquecer que os seres humanos, se isso servir de inspiração, que o ser humano também é animal. É racional, mas é animal. Quem sabe, se lembrando disso, nós nos candidatemos também, do mesmo jeito que a gente acaricia o cachorro ou o gatinho, que a gente acaricie também nosso parente, nosso marido, nossa esposa. Que a gente também faça um cafunézinho. Vem cá, meu lindinho. Quanto tempo faz que você não faz isso com quem está do seu lado? Ai, mas é que o meu gatinho não me dá tanto trabalho. O de 4 patas, né? Porque um dia você já chamou o seu marido de seu gatinho. Só que ele tem 2 patas só. Um dia, lá atrás. Só que você vai se surpreender quando perceber que quando todos morrerem, o gatinho de 4 patas estará migrando para um outro animal, um outro ser, na escala evolutiva. Mas talvez seja o de 2 patas, a quem você precise pedir ajuda, no plano da verdade. Ou aquela que esteja, esperando você. Você que tanto deixou de amá-lo, ou deixou de amá-la, de fazer por ele ou fazer por ela, o que fazia pelos bichos. O problema não é migrar o amor dos bichos para os homens ou mulheres. Não. E deixar os bichinhos ao abandono. Não. O problema é esse nosso amor ser grande o suficiente para não ficar somente nos seres inferiores da criação. E ampliá-lo para todos os animais. Aí sim valerá a pena viver. E aí sim o mundo terá outro sentido. E aí sim estaremos construindo uma sociedade que não é uma grande sociedade protetora dos animais. É uma sociedade regenerada para bichos e para pessoas. Este é o desafio que Jesus apresenta para nós. Por isso ele diz, não é de ganhar a sua vida que você será feliz. Não. É de você perder a sua vida por causa de um ideal qualquer no bem. Perdê-la. Entregar-se. Sem medo. Se uma coisa vai acontecer é que você não vai morrer. Isto nunca vai acontecer. E que alegria você chegar vivo do lado de lá, com a certeza de que viveu de uma forma que tenha valido a pena. Não jogou fora a oportunidade. Recordem-se de que a terra está esperando discípulos de Jesus. Não banqueiros, não empresários, não multimilionários. Está esperando corajosos. Que abandonem a rede na praia. Quando Jesus fala, Pedro, vem comigo, que eu te converterei de pescador de peixes em pescador de homens. E ele deixa o peixe na areia e vai ganhar a vida, de verdade. Se tivesse sido apenas um pescador, ninguém saberia quem foi Simão na humanidade. Mas alguém que viveu da pesca, como milhões vivem ainda hoje. Mas só porque ele fez o que valeu a pena, aquilo que salvou a sua vida, isso converteu Simão em um daqueles sobre os quais
O mundo foi edificado de outra maneira. Você pode ser um deles. Não basta acreditar em Jesus. É preciso saber se você quer isto, se você está disposto a isto. Porque só assim, não importa mais se eu estou doente, se eu estou pobre, se está doendo. Não. Importa é que eu vou até o fim, que o Senhor haverá de me defender, que o Senhor haverá de dar o que comer, que o Senhor haverá de cuidar de mim, até a hora que isso seja necessário, até a hora que eu tiver que ir embora. Viver sem medo é a coisa mais linda que pode haver. Viver. Porque quem não vive assim, acha que vive, mas ainda não nasceu. Ainda está morto. Vive amedrontado. Vive apequenado. Vive disputando migalhas. Como um refugiado em que um avião joga um pacote de macarrão e todos o destroem para ter um pedacinho daquilo para comer. Deus não faz isso. A gente sim. Quando entrarem na sala de passe, entrem com este coração desejoso. Mas se preparem. Para uns talvez o Senhor diga, vai que a tua fé te curou. Para outros talvez, valha aquilo que Ele ensinou. Vai e não tornes a pecar. Para que coisa pior não volte a te acontecer. Muita paz. Nós te agradecemos, querido Mestre, por mais um dia de vida, no aprendizado dos ensinamentos espirituais, que sempre nos estão abastecendo, nos alertando, a fim de que juntos cresçamos, não como aqueles que desejam a cura do corpo, um corpo que não vai durar muito tempo, por mais jovem que sejamos, em algumas décadas ou alguns anos, ele já não terá mais solução. Mas, para aqueles que estejam buscando a transformação interior, o atacar da doença que persiste em nós, mesmo depois que o corpo padece, que o corpo perece, aí sim encontraremos respaldo da medicina, da verdade, da bondade, do carinho, a fazer de cada um agente mais forte, mais saudável, dos princípios e valores morais do novo mundo, transformando cada gesto em uma oportunidade de espalhar esperança. Obrigado, Senhor, pelos espíritos que não se cansam de tentar acordar-nos, mesmo quando a maioria esteja esperando o terremoto, o maremoto, para se dar conta de que tem alguma coisa estranha acontecendo. Ainda que seja tardiamente, e isto em momento algum invalida o esforço dos espíritos amigos, que certamente sofrerão pela nossa inércia, se sentirão tristes por não termos aproveitado. Mas de qualquer forma, Senhor, não poderemos deixar de lhes dar graças pelas dádivas desta ocupação. Alguém que se ocupa conosco todo dia, sem pedir remuneração, sem esperar salário, fazendo o melhor para que a gente melhore. Que bom estarmos
envolvidos nas vibrações generosas do teu carinho. E assim, unidos em uma só vibração, abraçarmos irmãos do Chile, do Haiti e de toda parte, cuja aflição possa ser compartilhada conosco daqui. Abraçar a Maria da Luz, a Maria Idalina, abraçar o Vitor Hugo do México, abraçar a Odete de Portugal, o Soares, a Natsukashi do Japão, a Meire, abraçar tanta gente, Senhor, cujo teu amor irmana, nesse instante, através da nossa canção, que possamos escutar o que vamos cantar uma vez mais. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume.